Primeiramente, feliz pela classificação. Todos os resultados de todos os duelos dos mata-matas, os que passaram, prova o quão equilibrado é a competição. Claro que a gente tem que falar especificamente do Vila Nova, mas campeonato extremamente equilibrado. A gente pegou um adversário extremamente competitivo, como tu falou na pergunta, né? Primeiro tempo muito bom, com muito volume. Segundo tempo a gente cai de rendimento, sim, mas assim, tivemos 14 finalizações contra 4 do adversário. O Paiva, ele sente, na verdade não preocupa, mas ele sentiu um desconforto na posterior da coxa. A gente tem uma sequência muito dura de jogos, onde a gente vem jogo atrás de jogo, viagens. Então assim, é normal essa queda de rendimento no segundo tempo. Claro que a gente poderia ter convertido já no primeiro tempo, ter garantido a vitória. A gente não conseguiu, mas o objetivo final era conseguir a classificação. Todo mundo sabe que a gente tem que melhorar, assim como todos os clubes do Brasil têm que melhorar, mas tem que salientar que a equipe chega na semifinal na primeira colocação geral. E agora, um campeonato à parte. Quando eu cheguei aqui, a gente deixou... O que eu mais escutei dentro do clube é que o clássico é um jogo à parte, né? E na primeira fase a gente conseguiu as 2 vitórias nos clássicos, claro que isso já ficou para trás, mas agora é um jogo grande, um jogo que o jogador gosta de jogar, um adversário duro. Eu tenho certeza que a gente vai fazer 2 bons jogos. Rafael, ao vivo aqui também na TV Brasil Central, o rendimento de hoje te preocupa? E qual é o tamanho da vantagem de ter o mando de campo da segunda partida no clássico contra o Goiás na semifinal? O que preocupa é a bola não ter entrado, porque o volume nosso, principalmente no primeiro tempo, foi muito bom. E no final, mesmo que a gente não teve ali tanto volume quanto no primeiro, a gente teve algumas finalizações, a bola do Diego no poste, várias situações de transição que a gente não conseguiu converter em gol. Se algum treinador no Brasil falar que não fica preocupado, vai estar te mentindo. Não, preocupa, tudo preocupa, mas ao mesmo tempo, nada que não seja resolvido. Volto a dizer, a equipe já se portou muito bem em jogos grandes, e eu tenho certeza que ela vai se portar bem nessa semifinal. Como é que foi a segunda parte da pergunta? A vantagem de jogar a segunda como mandante. Cara, com certeza. Principalmente para o nosso torcedor. A gente mostrou isso nessa primeira fase, quando a gente teve aqui 30 mil pessoas no Serra. Não tenho dúvida que o torcedor... A gente precisa, claro, do primeiro jogo, que ele é fundamental na casa do adversário, mas tenho certeza que é uma vantagem considerável poder decidir na frente do nosso torcedor. Boa noite, Lacerda, Gustavo da Rádio Bandeirantes. Nas vitórias nos clássicos, diante do Atlético e do Goiás, você tinha no seu time 2 jogadores que hoje estão ali no departamento médico, que é o Igor Henrique e também o Elias, já pensando e projetando a semifinal. Esses jogadores, para a sequência, preocupam? Eles terão que ter um pouco mais de tempo para estarem prontos, ou é algo que não preocupa a comissão técnica do Vila? Cara, são jogadores importantes, né? O Elias vem retornando de uma lesão. O Elias, a gente dificilmente vai tê-lo, mas assim, a gente não vai estar adiantando aqui. Eu sei que vocês querem saber as informações. Com certeza o Jair também não vai adiantar nada do lado do Goiás. Então, assim, são coisas que a gente trata internamente. Jogadores que foram importantes, principalmente que jogaram os clássicos, onde a equipe teve as melhores atuações. O campeonato é muito duro, o campeonato é difícil. A gente viu aí os outros jogos dos matas, né? Ninguém teve vida fácil, né? Alguns aí decididos nos pênaltis, né? O do Goiás e o do Anápolis. Então, assim, mostra o equilíbrio da competição, mas o que fica de alento é que a torcida não pode esquecer o que essa nossa equipe produziu nos clássicos, né? Porque é aquela coisa que eu já falei, né? Quando tu perde o clássico, todo mundo vai lembrar, até o fim do campeonato. Quando tu ganha, todo mundo esquece. Mas claro que é página virada, hoje é outro momento do Vila, é outro momento do Goiás. A gente tem que se preparar da melhor maneira possível para fazer 2 grandes jogos. Rafael, boa noite. Boa noite. A gente ficou sabendo que vocês fizeram uma visita ali ao gramado do Onésio Brasileiro Alvarenga hoje, né? O segundo jogo é mando do Vila. Você tem uma preferência por jogar no Oba, fazer essa estreia na temporada, ou jogar aqui no estádio Serra Dourada? A preferência do treinador, você já tem até uma definição numa conversa sua com o presidente Hugo Jorge Bravo? Isso é uma coisa mais que a diretoria que decide, né? Mas com certeza, quando eu vim para o Vila Nova, joguei contra o Vila no Oba, sei a força que tem o Oba. Naquele jogo do Amazonas, a gente tomou o gol no último lance do jogo, quando o Vila estava com um jogador a menos. E o Amazonas, no momento, estava melhor na partida. E aquela vitória, eu não tenho dúvida que foi muito impulsionada pela torcida do Vila e aquela atmosfera que tem no Oba. Agora, essa parte aí eu deixo para a diretoria, porque a gente tem que ver como é que vai estar a situação do gramado. A gente teve hoje lá, o gramado está ficando muito bom.
tenho certeza que vai ter um gramado de muita qualidade. Agora é jogo atrás de jogo, a gente tem que pensar agora no jogo de domingo, que é fora de casa, e durante a semana ter essa definição. Eu, claro que gostaria sim de jogar no Oba, principalmente pela atmosfera do torcedor. Boa noite, Rafael. Inclusive, ainda sobre o Clássico, queria te perguntar em relação a esse duelo contra o Goiás, né? Porque teve o desafio da primeira fase, obviamente, página virada, mas até onde aquele jogo ainda influencia numa semifinal, até onde aquela partida em si é levada em consideração na preparação para essa partida? Vencer Clássico sempre é importante, né? A gente ganhou dentro da nossa casa, aqui no Serra, mas acho que é outro momento, né? Não vou dizer se o Goiás está melhor ou pior, o Vila deu algumas osciladas dentro da competição que eu, que trabalho nisso aqui, entendo como normal, né? Todos os clubes no Brasil oscilam, mas o que fica de alento, que nos jogos grandes o Vila se portou bem. Os 2 jogos maiores que a gente teve no Campeonato Goiano, que foi os 2 clássicos, a nossa equipe se portou muito bem. Mas assim, é outro momento, a gente tem que preparar a equipe. A gente tem um dia menos de recuperação, não estou aqui reclamando, né? Nos outros clássicos a gente também teve um dia menos de recuperação. Pegamos um gramado pesado hoje aqui. Temos 2 dias para preparar a equipe. Alguns jogadores saíram por desconforto, por cansaço. Nossa sequência está sendo dura, mas é importante salientar o quanto esses jogadores estão sendo comprometidos, né? De terminar a primeira fase na primeira colocação, de decidir na frente do nosso torcedor. Tem que salientar também a questão da Copa do Brasil, que foi um jogo duro lá em São Paulo. O Vila, com certeza, do chaveamento, pegou o adversário mais duro, que era um time paulista, passou, ainda teve o desgaste dos pênaltis, teve o desgaste da viagem. Agora é concentrar as nossas forças para esse primeiro jogo da semifinal. Ô Lacerda, há alguns jogos atrás eu te fiz uma pergunta sobre como solucionar esse problema ofensivo do Vila Nova. Você foi muito enfático em falar trabalhando. Eu queria te perguntar quais atividades você está realizando para que o Vila Nova seja mais assertivo ali na parte da frente, e se nós podemos esperar, a torcida também pode esperar um time mais assertivo mesmo ali na frente, envolvendo também o último passo, enfim, nas decisões. E eu te falei algumas vezes, acho que foi para ti que eu respondi, às vezes a gente cobra muito só do atacante, né? O volume ofensivo, a finalização, o passe final. Mas isso começa lá de trás. A nossa evolução, ela é gradativa, porque ela tem que iniciar na primeira fase, na segunda fase de construção e o término do terço final do campo. A gente procurou trabalhar muita ênfase de volume ofensivo, de jogadas combinadas, dar algumas diretrizes para os atletas seguirem. Claro que muito é a tomada de decisão deles. No meu entendimento, o Vila melhorou o seu volume ofensivo. A gente fez jogos aí no Campeonato Estadual que a gente finalizou menos de 5 vezes na partida. Hoje a gente finalizou 14 vezes no gol adversário. Nesse momento hoje, que eu te diria hoje, o que faltou aqui foi pôr a bola para dentro. A gente finalizou 14 vezes contra 4. Teve muito volume, teve mais posse, ficou dentro do campo do adversário, principalmente no primeiro tempo. Faltou botar para dentro essa bola. Agora, assim, o que a gente vem trabalhando, o que tem que ser trabalhado, né? Organização ofensiva, finalização. Agora, eu não vou te fazer a pergunta, mas quando que a gente teve tempo para trabalhar? Naquela semana que a gente teve aberta. Eu vou te dizer, é quase que impossível, fisiologicamente, nós trabalharmos alguma questão de finalização até o jogo contra o Goiás. A gente trabalha com o pessoal que não vem iniciando as partidas porque o desgaste é muito grande. Hoje, normalmente, um atleta, nas primeiras 48 horas, eles não fazem praticamente, eles fazem o recovery, eles vão para o campo fazer um trabalho mais leve, e nós, nas 48 horas, nós vamos ter que organizar a equipe para um jogo decisivo. Mas, assim, respondendo, a gente tentou dar muita ênfase à organização ofensiva, à finalização. O que fica de alento para mim, principalmente, é que o volume ofensivo ele melhorou. Agora falta essa última bola entrar para dentro do gol. Ô Lacerda, segundo tempo, placar favorável, o House andou demorando um pouquinho para repor a bola e a galera ficou na bronca. Queria o time para cima, queria gol, queria vitória, e no final isso culminou aí com algumas vaias, parte da torcida, né? Como é que você viu essa reação, mesmo o time com esses números aí favoráveis, classificando em primeiro, mas a galera não gostou? Humberto, normal, estou acostumado. Quando eu jogava também fui vaiado bastante, né? Porque era, né? Não tinha tanta qualidade. Cara, o torcedor ele é exigente, cara. Gostou, né? Torcedor, era ruim mesmo. O torcedor ele é exigente, ele está no direito dele. A gente não pode não acreditar mais nas nossas convicções, né? Como eu acabei de responder o colega, eu acho que a equipe está evoluindo, tem mais volume ofensivo. Se fosse só o Vila, né? Com essa dificuldade, se as outras equipes tivessem passado para semifinais com tranquilidade, mas 2 passaram nos pênaltis contra adversários do interior. Então, assim, vejo de uma forma natural. Agora, sim,
vaiar o time, ok. Agora também a gente tem que enaltecer o House, né? Ah, beleza, ele demorou ali, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Porque ele torceu, na hora que ele foi correr ali, ele deu uma torcida no joelho dele. O Maurício hoje está machucado, o House é o nosso goleiro titular, o House foi importante na Copa do Brasil. Talvez, às vezes a gente precisa enaltecer, né? E não só vaiar, não só criticar. Por que não dar moral para o House? O House tomou quantos gols do Campeonato Goiano? House tomou 1 gol no Campeonato Goiano. Então, assim, às vezes... Mas eu entendo o torcedor, e ele está certo, porque eu também pedi a House rápido, né? A gente já conversou muito sobre isso, né? Talvez a postura, né, de ser um pouco mais rápido ali, que o torcedor está dentro de casa, mesmo que o nosso resultado era favorável. Eu acho que é importante a gente sempre querer fazer o gol. Eu entendo o torcedor, mas em alguns momentos a gente tem que enaltecer os atletas, né? Acho que o House vem muito bem. O House pegou pênalti lá em Limeira. O House tomou 1 gol só no campeonato, então algumas vezes a gente tem que enaltecer a performance dos atletas também.